galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que me deixaram de ressaca. Sabe quando você lê um livro muito bom, mas tão bom que quando ele acaba você não consegue pensar em mais nada? Que você passa semanas, meses, anos pensando apenas naquele livro, naqueles personagens, naquela história? Bom, isso é a maldita da ressaca literária e ela sempre pega a gente de surpresa quando encontramos livros muito bons. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, que são com os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro livro que eu lembro de ter me dado uma baita de uma ressaca literária é Crepúsculo. Eu tive uma relação muito forte com esse livro, hoje eu sei que foi temporal, que foi por causa da época que eu li, a idade que eu tinha no momento que ele foi lançado, mas ainda assim ele é um livro muito especial, porque foi a primeira vez que eu senti o poder que um livro tem, que eu realmente consegui vivenciar todas as emoções descritas pela autora. Então esse livro foi o primeiro a me deixar de ressaca literária e o primeiro a me mostrar como um livro pode ser tão bom. Quando eu terminei ele, eu tenho assim na memória certinha que eu não queria fazer mais nada da minha vida. Eu tinha prova no outro dia e eu não conseguia pensar na prova, me concentrar para estudar ou mais nada. Eu só queria retornar para esse universo e correr para o segundo volume do livro. Só que na época eu não tinha o segundo volume. Então eu fiquei me arrastando uma semana até eu conseguir pensar em outra coisa, e a outra coisa era o segundo volume dessa série. Todos os livros da saga Crepúsculo foram assim pra mim. E uma coisa bem legal é que os sentimentos narrados, o que a Bella passou, eu também passava. Então eu me arrastava assim, que nem um zumbi, só conseguia pensar na Bella e no Edward. Depois disso eu só fui ter uma ressaca literária de novo quando eu li Belo Desastre. Esse livro também ele é cheio de controvérsias. Hoje eu consigo ver que aqui a gente tem um relacionamento meio abusivo, que pode ser visto de uma forma negativa, mas na época que eu li eu não consegui pensar em mais nada, eu não consegui viver mais nada, porque esse livro fez com que eu mergulhasse completamente na leitura. Pra mim, esse livro aqui, ele foi uma noite só, eu passei a madrugada inteira lendo, e quando eu acabei, eu queria mais dos personagens, mais da história, eu queria muito mais desse casal. Eles mexeram comigo de uma forma tão forte que todos os romances que eu tentava ler depois viraram nada, praticamente nada. Eu já tinha o blog, então eu precisava ler, eu precisava resenhar, mas mesmo assim eu não consegui. Tudo por causa desse livro aqui, desse romance tão intenso, tão emocionante, tão estranho, que faz com que a gente mergulhe completamente na obra. Acho que minha maior ressaca literária, até se eu falar muito sobre esse livro, ou se eu começar a pensar muito nele, eu posso parar esse vídeo, posso parar de ler, posso parar de fazer qualquer coisa, porque eu não vou conseguir superar ele, é Proibido. Eu já tentei resenhar esse livro aqui no canal várias vezes. Toda vez que eu falo dele, a minha voz fica embargada, fica trêmula, e vocês falam que parece que eu vou chorar, e sim, porque esse livro ele é muito envolvente, ele é muito emocionante, ele é muito complexo, ele tem uma trama assim tão difícil de você aceitar, de você compreender, de você entender o que a autora tá querendo passar por trás desse livro. Então, quando a gente acaba, a gente fica tipo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque é um tema que, se você parar pra pensar, ele não é aceitável, que a gente tem um relacionamento amoroso entre dois irmãos, mas aí a autora vem e traz esses dois personagens tão maltratados pela vida, que sofrem tanto, que fazem de tudo por seus irmãos mais novos e que se envolvem amorosamente. E aí você fica o livro inteiro no conflito, e aí a autora traz o final de acabar com os nossos corações, de deixar a gente meio traumatizado. Então você fica pensando, tentando refletir, tentando aceitar ou tentando questionar as escolhas da autora, e aí você não consegue ler mais nada, e aí você não consegue pensar em mais nada, você só consegue pensar nesse livro, nesses personagens, nessa autora. Entre as minhas leituras mais recentes, outro livro que me deixou com muita ressaca literária foi A Promessa da Rosa. Esse é um romance de época completamente diferente dos romances de época com os quais eu tô acostumada a ler. Aqui, apesar das flores e dos encantos e da sedução, a gente tem uma trama muito forte de superação, de crescimento, de amadurecimento da protagonista. Ela vai passar por momentos muito difíceis,
muito complicados e constantes de provação, de dor. Então, desde a primeira até a última página, a gente se conecta com essa personagem. O fato é que é impossível você parar de pensar nessa história, é impossível você deixar de lado a angústia dessa protagonista, é impossível não querer que ela saia vitoriosa, que ela mostre pra todo mundo a sua força, o seu poder, que ela conquiste as coisas por si mesma. Então, enquanto isso não acontece, a gente não consegue parar de ler, e aí quando termina, você não consegue ler mais nada. Além disso, por ele ser do meu gênero literário preferido, por ele ser um romance de época, na época ele elevou o nível das minhas outras leituras. Então eu não aceitava nada que não fosse tão intenso, tão incrível e tão maravilhoso quanto esse livro. E o último livro dessa lista é o meu queridinho, é a minha ressaca literária mais recente, A Viajante do Tempo. Esse é o primeiro volume da série Outlander e ele mudou completamente a minha visão crítica dos livros com os quais eu estava acostumada a ler. Ele fez com que eu esperasse tão mais das minhas próximas leituras, que eu elevasse tanto o nível, que depois desse livro eu li 5 livros e todos foram blé. Todos foram pra mim mais ou menos leituras assim desnecessárias. Não que os livros que eu li depois dele não fossem bons, mas eles não ficaram bons por causa dessa história, por causa dessa autora. Tinha um romance, uma trama histórica, uma personagem feminina tão forte. E aí você começa a ler outros livros e você espera a mesma coisa. Você quer que eles sejam tão bons quanto esse livro. Então eu fiquei numa baita ressaca literária, não por não ter conseguido ler mais nada, porque eu até li, mas por não conseguir parar de pensar nessa história e de comparar todas as minhas leituras com ela. Então, gente, esses foram alguns dos livros que me deixaram de ressaca literária. Agora conta aqui nos comentários pra mim quais foram os livros que deixaram vocês de ressaca literária. Porque a nossa vida de leitor é muito corrida, mas às vezes a gente enfrenta uns períodos desse em que nós só queremos voltar pro livro anterior, abraçar os personagens e falar, nunca mais eu saio daqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação. Quem gostou mais ainda, se inscreve no canal para sempre receber as novidades em primeira mão. Super beijo e até mais. Tchau!